Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Sherlock, um jogo muito simpático, muito rápido, prático, interessantíssimo, muito bacaninha, barato, né? E que combina demais com esse lugar. Eu estou aqui novamente no Superespaço, lugar de criatividade, altas habilidades e superdotação, coordenado pela professora Flávia. No jogo, cada jogador é um detetive e tenta descobrir a identidade do suspeito, né? Então é um jogo de dedução que você tem aí, recebe um lápis ou a caneta, recebe um papelzinho de pistas, né? Para você anotar aí as características dos possíveis suspeitos, enfim, né? E o jogo é bastante simples, você vai se divertir porque em 15, 20 minutos você resolveu a partida, ou acertaram ou erraram, vamos começar outra, vamos ver quem acerta mais, enfim, né? Cada jogador vai receber uma quantidade de cartas, né? Um jogo de cartas. São 13 cartas que existem, são 13 personagens aí do mundo fantástico de Sir Arthur Conan Doyle, né? E os personagens que vivem as histórias com Sherlock Holmes. Então, as cartas são distribuídas igualmente, né? Então, aqui nesse cenário, para 3 jogadores, cada jogador receberá 4 cartas, certo? E a última carta, a carta que sobrar, ela é justamente o suspeito, né? Então, todos vamos tentar descobrir que carta é aquela. E aí, o jogador recebe suas cartinhas e cada carta tem aí na sua identidade o nome, né, do personagem. Então aqui por acaso eu estou aqui exatamente com o Sherlock Holmes. Ele tem um cachimbo, que ele fumava cachimbo, ele tem uma lâmpada, né, que ele não tinha ideias, e aqui ele tem uma figa, né, que eu não sei exatamente o que significaria esse sinal. Estou aqui também com a senhora Hudson, né, a senhoria dele. Ela tem aqui um cachimbo e um colar. E aqui, na minha fichinha, eu vou anotar exatamente os personagens que eu tenho, né? E vou contabilizar os símbolos. Porque aqui em cima, né, na pista, existe o total de símbolos. Então, por exemplo, eu sei que estão 5 cachimbos, eu sei que tem aqui 5 distintivos, tem 3 colares. Então eu vou anotar os que eu tenho, a quantidade que eu tenho, vou anotar tudo que eu tenho aqui de informação, né? Porque é onde eu vou ter a minha lógica dedutiva, vou conseguir formar a minha lógica dedutiva. E aí, depois que todos anotaram suas cartas, vai começar o jogo, né? Então, o jogador pode, na sua vez, executar uma de 3 ações possíveis. Às vezes ele pode executar 2, né? Ele pode fazer uma investigação, ele pode fazer um interrogatório, ou ele pode simplesmente acusar quem é o suspeito, né? Essa carta aqui. A fase de investigação, a investigação dele, simplesmente reside em ele perguntar, né, quem tem, né, símbolos de lâmpada. E aí os jogadores vão acenar. Quem tem que falar, né? O jogador não fala a quantidade, ele fala que tem ou que ele não tem. É muito interessante que a informação é aberta, ou seja, todo mundo está sabendo. Então, se eu perguntei quem tem lâmpada, esse cara aqui acenou, opa, ele tem lâmpada. Então eu digo que anoto o nome do jogador e falo que ele tem lâmpada. Quantas? Eu não sei ainda, né? A outra ação possível é a interrogação, o interrogatório. Eu pergunto diretamente para o personagem: quantos símbolos de caveira você tem? E ele tem que me dizer quantos símbolos de caveira e eu anoto aqui, né? E aí, como os personagens vão ter os ícones e como os jogadores também estão me dando o relatório de ícones, eu junto com a informação que eu tenho na minha mão, eu consigo fazer algumas deduções e finalmente, se chegar depois de fazer uma das ações, né, ou a investigação ou a interrogação, eu achar que eu sei quem é, eu anoto aqui o nome do personagem. Olha, eu acho que o suspeito é fulano, tá aqui, acho que é o Moriarty. Aí eu vou lá na carta, verifico, é o James Moriarty, eu acertei, automaticamente eu declaro, ó, é ele, é o Moriarty, mostro o que eu tinha dito, a investigação e ganhei o jogo. Se por acaso eu errar, isso aqui continua fechado, continua sendo suspeito, porque os jogadores continuam jogando, né, a fim de descobrir quem é o personagem. E eu, como eu não declarei para todo mundo quem é o personagem, eu não mostro isso, né, automaticamente eu fico aqui apenas respondendo as perguntas, porque as pessoas podem ainda investigar ou interrogar e eu tenho que responder, né? Não é porque eu perdi que eu vou não responder. E todo mundo sempre fala a verdade, né? Então vai me perguntar quantas caveiras, eu tenho que dizer que eu tenho tantas caveiras, certo? E aí um outro jogador vai chegar no momento que ele vai tentar, né? E tomara que ele acerte, porque se todo mundo errar, é uma fraude, não é uma coisa horrível. Obviamente que num jogo de 3 jogadores, se 2 errarem, quem não errou é o vencedor, vamos dizer assim, né? Então, teoricamente, você não vai
alongar demais, dando muitas pistas, porque senão a pessoa vai chegar à conclusão. Não é uma dedução tão difícil assim, né? Então, esse processo de investigar, de interrogar, bastante simples e é um jogo dedutivo. Por isso tem muito a ver com o nosso algo a mais. O nosso algo a mais é justamente sobre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é o personagem mais famoso, criado aí por Sir Arthur Conan Doyle, na faceta, né, no papel de um detetive que viveu aí no final do século XIX. Mais precisamente entre os anos de 1880 e 1903. E ao longo da vida de Sherlock Holmes, ele se envolveu em várias aventuras. Então, Arthur Conan Doyle criou aí 4 grandes romances, né, e 56 contos, histórias diferenciadas, onde o Sherlock Holmes deduzia crimes, né? Então, a grande habilidade de Sherlock Holmes é justamente o método científico e a lógica dedutiva. Então, ele conseguia aí observar coisas, fazer algumas investigações e conseguir deduzir crimes. Então, crimes ditos impossíveis, ele conseguia fazer. Aqui nas cartas nós temos justamente vários personagens das histórias, né? Então aqui, Inspetor Bynes, um dos inspetores aí da Interpol, né? Inspetor Hopkins também, o Inspetor Bradstreet, são personagens que viveram, né? E o Sherlock Holmes ia lá na Interpol, ia lá na Scotland Yard e estava lá um desses personagens aqui dando razão ou não dando razão, né? John Watson, né? A frase elementar, meu caro Watson, está aqui, né? O parceiro dele, o companheiro, moravam juntos aqui. Temos aqui o James Moriarty, que é o gênio do crime, né? O Napoleão do crime, é o cara que criou os planos mais malévolos aí para dominar o mundo, né? A senhora Hudson, que era a senhoria de Sherlock Holmes, né? Onde ele alugava um quarto junto com o Holmes. O inspetor Gregson, outro inspetor. Mary Mostert, que era justamente a esposa, foi esposa aí do Watson, né? Sherlock Holmes, que é uma carta icônica, né? Todo mundo quer ser o Sherlock Holmes para deduzir. Sebastião Moran, um dos grandes inimigos, o coronel Sebastião Moran, um cara que atirava, um dos melhores atiradores do mundo, né? Trabalhou também para o Moriarty, gênio do crime. Irene Adler, uma mulher fantástica, sedutora, que seduziu inclusive Sherlock Holmes e também trabalhou para Moriarty, né? Mycroft Holmes, que era o irmão mais velho de Sherlock Holmes, segundo Sherlock Holmes, muito mais esperto, muito mais inteligente. E o inspetor Lestrade, né, que é uma figura, porque ele desacreditava o Sherlock Holmes, depois ele passava a contar com ele. Então, várias coisas interessantes aí que vão, para quem já leu os livros, para quem conhece um pouco da história, vai se deliciar com esses personagens, né? E o jogo faz muita menção a essa coisa da dedução, né, de você tentar aí pegar pistas, observar os criminosos ali para poder fechar, né? A história de Sherlock Holmes, as histórias de Sherlock Holmes colocaram ele, de acordo com o Guinness Book, como um dos personagens mais retratados ao longo da história, né? E esse lugar combina demais. Esse aqui é um dos jogos favoritos da turminha daqui, né? Justamente porque ele trabalha, né? Segundo hoje, você fazendo análise crítica, claramente Sherlock Holmes era um superdotado ou ainda sofria de síndrome de Asperger, né? Então ele era um cara considerado excêntrico, utilizava algumas drogas diferentes listas, tocava violino, isso dava uma harmonização aí no pensamento, na linha de pensamento dele. E ele passou a ser um ícone importantíssimo até mesmo para o turismo da Inglaterra, né? Então, por exemplo, 221B Baker Street é justamente o endereço que ele residia com o Watson. E hoje, em Londres, isso é obviamente um museu, né? É um museu, a casa do personagem, um museu dedicado a ele. Então, o cenário que você cria, a ambientação que você cria no final do século XIX é muito bacana e dá para você construir alguns enredos, algumas coisas diferenciadas. Esse jogo existe aí o modo avançado, que eu não vou nem falar porque eu acho ele bastante complicado, mas é um jogo bastante prático, rapidinho, 15 minutos você resolveu o problema, vai se divertir demais com os chutes aleatórios que acontecem, né? E começar uma próxima partida e se divertir um bocado, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã nós não teremos a nossa live, né? Esse aqui é um episódio diferenciado que eu gravei especialmente para esse espaço, né? E para essa conotação, né, de investigação. Então aqui a gente investiga muita coisa, trabalha de muitas maneiras diferentes, com muitas coisas excêntricas, né, diferentes. Então a gente não vai ter a nossa live, que eu não estarei aqui amanhã para poder transmitir ao vivo essa live. Não vou ter esse jogo é desse espaço, inclusive, né?
fiz uma consultoria para a professora Flávia, esse jogo caiu nos gostos aqui da galera, mas na próxima semana eu espero que conseguiremos aí um novo jogo para a gente voltar a retornar às nossas lives, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!